Olá, amigos, juntos mais uma vez, Bagageiros em Ação. Bagageiros em Ação é uma obra da PIB Salto, Primeira Igreja Batista de Salto. A maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. A função dos bagageiros é uma função de assessoria, de ajuda, de auxílio. É uma função de oração, de intercessão, de cuidado. E então, nesse momento, nesse instante, pense o irmão aí que junto conosco nós estaremos todos tomando conta agora da bagagem pesada nessa luta que nós estamos enfrentando. E as dificuldades são muitas, são imensas, pesam sobre as nossas cabeças. Então vamos ao Pai, vamos a Ele, vamos interceder a Ele. Mas antes disso, o primeiro passo é de agradecimento a Deus. E assim eu espero que cada um tenha feito toda manhã, ao levantar, no primeiro momento, gratidão a Deus. Gratidão pelo cuidado, pela presença e pela companhia constante conosco. Então venha comigo e vamos juntos ao Pai num momento de gratidão. Vamos juntos. Pai eterno, estamos na Tua presença mais uma vez. E nós temos Te buscado a todo instante. A todo momento estamos em busca da Tua companhia. E nós sabemos que estás ali presente conosco. Estás cuidando em todos os instantes. Não obstante, Senhor, vivermos momentos difíceis, como nunca imaginávamos, mas estamos nessa travessia difícil, mas estamos conscientes de que temos o Teu cuidado e a Tua presença conosco. Nós Te agradecemos, Senhor, porque esse momento tem servido de orientação, tem servido de percepção, tem servido de exame pessoal. E com isso, Senhor, nós nos tornamos melhores, mais acessíveis à Tua presença e à companhia dos outros. Trabalha nesse sentido, Senhor, e nós queremos nos moldar a isso, para fazer com que tudo caminhe melhor a partir de agora e na sequência do que virá. Abençoe agora os meus amigos, meus irmãos que me ouvem, que eles sejam consolados, confortados, ajudados e tenham, ó Deus, os seus problemas resolvidos à Tua maneira, para a alegria do nosso coração. Nós Te agradecemos no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. 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 Bem, nós passamos esses momentos duros e difíceis e nós temos dado muitas notícias e informações que nos chegam aqui. E quando nós passamos, normalmente elas não têm sido boas, porque o nosso momento não é bom, não é agradável. São notícias e mais notícias de que cada vez as coisas pioram aqui no nosso país. E então, junto a tudo isso, nós temos os nossos problemas particulares, as nossas vidas, as nossas colocações, os nossos relacionamentos. E isso também tem dificuldade, tem problema, tem aflição. E então, juntando tudo isso, fica muito difícil para nós. Fica muito difícil para aguentar. E muitas pessoas estão estressadas, estafadas, perderam a noção completa da vida. Essas pessoas também carecem das nossas orações. Meus irmãos não imaginam quantas pessoas estão nessa situação.
Então, além da pandemia, nós temos um núcleo de pessoas, uma multidão de pessoas que precisa de cuidado também. E nós não podemos negar a isso. Mas, ao mesmo tempo, nós também precisamos de cuidado. E cada um precisa, à sua maneira, cada um está precisando de algum tipo de cuidado. Então, nesse momento, nós vamos tecer algum comentário à luz da palavra de Deus. E nós queremos nos basear aqui num salmo, mais uma vez. E no Salmo 18, há um texto no versículo 9 que diz assim: abaixou os céus e desceu. Abaixou os céus e desceu. A escuridão estava debaixo de seus pés. Abaixou os céus e desceu. A escuridão estava abaixo de seus pés. O tema que nós temos dado para esse momento é nuvem escura. E quando a gente fala de nuvem escura, nós começamos a pensar naqueles momentos difíceis que estamos atravessando. São momentos de nuvens escuras. Ontem, por exemplo, era o dia da nossa live, toda quinta-feira. Mas as nuvens estavam escuras, o céu estava tenebroso e, de repente, era o ribombar de trovões, relâmpagos e ameaça de uma grande tempestade. E então era difícil sair e difícil chegar, dado que a nossa rua ela é inclinada e é uma cachoeira que desce até o riacho lá embaixo. Então ficava difícil a montagem de tudo. Então nós optamos por adiar, porque as nuvens estavam escuras e a situação estava calamitosa para qualquer tipo de realização. Então a prudência nos levou a transferir, e transferimos então para hoje. Mas o que nos alertou? Foi a nuvem escura, uma situação que denota que algo virá e nós temos que nos abrigar. E quando a natureza se manifesta dessa forma, nós não temos como enfrentá-la. Nós não temos como, de peito aberto, sair e enfrentar. Não há enfrentamento, porque quando ela se rebela, ela busca o que é seu, ela cai como uma cachoeira em catadupas e nós não resistimos. Quando nós falamos em nuvem escura, nós pensamos também que às vezes em alguns momentos em nossas vidas se abate uma nuvem escura. É um filho desgarrado que se perdeu. É um casamento que foi desfeito. São os reveses financeiros. Não há mais condições financeiras. Ou senão, são vícios que não se podem, que não dá para se libertar deles. Ou senão, são relacionamentos rompidos de pessoas que eram queridas e agora a relação está cortada. Ou ainda, nesse momento que vivemos de desemprego, onde a população brasileira cada vez mais perde a sua condição de empregado. Estamos vivendo um terrível momento de desempregados. Então, isso tudo são sombras negras que pairam sobre as nossas cabeças. Mas e quanto aquelas sombras que são mal entendidos, são difamações, são fofocas, são coisas ditas a nosso respeito que não condizem com a verdade. E isso fica também em nossa cabeça como uma sombra negra que paira sobre nós. Mas o pior agora, o que dizer das doenças, dessa peste que invade a humanidade e que aterroriza o Brasil, e das doenças que são ditas quase que mortais,
que também continuam a ceifar vidas. O que dizer da violência que campeia agora no nosso mundo, na nossa região e em todo lugar? Então, a sombra está terrível sobre nós. E todos nós estamos atravessando o vale da sombra da morte. E essa morte pode chegar para qualquer um de nós, a qualquer momento. Nós estamos atravessando o vale dela. E nós sabemos que essa morte, ela foi vencida lá na cruz do Calvário. Então há uma possibilidade eterna. Mas enquanto aqui estamos em vida, a nossa possibilidade é para a ministração do reino de Deus aqui na terra, para que o mundo se torne melhor, apesar do mundo estar vivendo completamente no pecado e no maligno. Mas nós temos que colocar o reino dos céus, vibrante, atuante, aqui neste mundo. Mas como fazer, se hoje em dia até as igrejas estão fechadas, não podemos estar juntos para a formação de cultos, não podemos nos abraçar, nos beijar, trocar confidências maiores, falar sobre o reino de Deus, ou mesmo promover as nossas reuniões familiares. Muito difícil. É um momento muito pessoal, muito introspectivo, de uma relação individual com Deus. Então eu, como igreja do Senhor, eu manifesto agora a obra de Deus aqui na terra da maneira como eu sou, diante da graça de Deus. Quando as nuvens estão escuras, parece que Deus está encoberto. Parece que Ele não está presente. E parece que a nossa oração fica oca. Ela não passa do teto. Parece que Ele não nos ouve. E a vontade muitas vezes é de desistir, é de parar, porque não há respostas. No entanto, nós persistimos, nós continuamos, porque nós cremos que Deus está pairando acima de todas as circunstâncias da vida. E então eu abro aqui no Salmo 18, versículo 9, e eu leio que o Senhor abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Então, se nós olhamos para a nuvem escura que nos atemoriza, eu posso entender, pela leitura da palavra de Deus aqui nos Salmos, que essa escuridão, apesar de atemorizante para nós, ela está debaixo dos pés de Deus. Ela está no controle de Deus. E aí um pouquinho mais para frente, num outro versículo, o salmista relata: Deus fez das trevas o seu lugar oculto. Nessa escuridão, onde Ele baixou o céu, Ele fez dessa escuridão, dessas trevas, o seu lugar oculto. Ninguém pode encontrá-lo ali, mas Ele ali está. Então, esse momento de escuridão para nós é o momento onde Deus navega com toda a sintonia do seu ser. Ele está presente. Então, a mensagem de esperança para nós é que no meio desse peso que paira sobre a nossa cabeça, esse escuro que nós olhamos e não apreciamos saída, a Bíblia diz que Deus fez das trevas o seu lugar oculto. Então, se há a garantia disso, que Deus assim fez, então nós sabemos que a escuridão das águas e as nuvens do céu, as nuvens escuras, são o seu lugar oculto. Então Deus também está na escuridão. Se Ele está na claridade, e Ele é a claridade, Ele também adentra a escuridão. E no próprio Salmo 18, na sequência,
O texto diz assim: ao resplendor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Aquelas nuvens escuras que nos atrapalhavam completamente, aquelas nuvens escuras que nos atemorizavam diante da presença de Deus, diante dos seus pés colocado nelas, o salmista diz: ao resplendor dele, ao resplendor da sua presença, elas se desfizeram completamente para que a luz voltasse a brilhar. Então, o que eu quero dizer nesse momento é que essas nuvens de escuridão estão ao redor de Deus. E se elas estão ao redor de Deus, é um motivo de tranquilidade para todos nós. Mas o amigo, a amiga, o irmão, a irmã, todos hão de dizer: mas como? Mas como eu posso ter tranquilidade se eu não consigo enxergar nada? Eu não posso ter. O nosso lado humano não nos leva a isso, porque nós não enxergamos as possibilidades. No entanto, o Senhor Deus eterno, que paira acima de tudo e que agora colocou a escuridão debaixo dos seus pés e faz dela agora o seu lugar oculto, ele tem um caminho em meio à escuridão. E esse caminho ele quer guiar, dirigir e orientar para cada um de nós. E a mensagem de esperança nesse momento é que ele quer fazer para todas as pessoas. Ele quer fazer para você, amiga, para você, meu amigo, para você, irmã, e para você, irmão. Deus quer fazer isso para todos nós. Então nós estamos na passagem, e nessa passagem escura, de nuvens escuras, o Senhor quer fazer com que a sua claridade e a sua luz transpareça para nós na próxima etapa. Então o salmista, no Salmo 97, ele nos dá um alento. E o alento que ele nos dá é esse: essas nuvens que estão ao redor dele, essas nuvens escuras que atrapalham a nossa visão dele, ali há retidão e justiça, porque são a base do seu trono. A retidão e a justiça que fazem parte do trono de Deus, ele carrega para essas nuvens escuras que ele colocou debaixo dos seus pés. Isso nos dá tranquilidade, irmãos, porque no meio da injustiça, no meio da falta de retidão, de clareza, de verdade, nós sabemos que lá, nas nuvens escuras, está o Senhor, semeando a retidão e a justiça do céu para interferir nesse mundo de dores. E isso é tão interessante e é tão maravilhoso que no próprio Salmo 97, o salmista diz assim: então a luz semeia-se para o justo, da escuridão, ele que clareia tudo ao seu redor, ele semeia para o justo a sua luz. Então a luz do justo vai brilhando até ser dia perfeito. E aí ele diz que a alegria vem para os retos de coração. A luz é semeada para os justos e a alegria vem para os retos de coração. Então, irmãos e amigos, no meio de tanta tristeza, tanta notícia ruim, desagradável, e tanta gente por quem temos sofrido agora, no meio de tudo isso, no meio dessa pandemia, desse caos, dessas trevas, desse negror, nós temos aqui a figura do nosso Deus eterno que colocou a escuridão debaixo dos seus pés.
e Ele faz com que a sua luz comece a ser semeada para os justos e para os retos de coração. Então, o meu apelo para todos vocês, para todos nós, é que continuemos na nossa caminhada com Ele, na nossa companhia com Ele, sabendo que Ele está no meio da escuridão. E essa escuridão será transformada num clarão, numa claridade, numa luminosidade que vem dele para o nosso coração. Há um fraseado de Shakespeare que ele falava sobre o céu quando está negro, sujo, que ele dizia, o céu está sujo, e aí de repente vem uma tempestade. Então ele dizia, basta uma tempestade para clarear o céu. E não é assim? Logo que a chuva cai com ímpeto, daqui a pouco vem a bonança. E quando olhamos para o céu, ele está claro, azul, um cenário pitoresco que nem parecia ameaça que passamos. Assim também é a nossa vida nesse momento de passagem em que nós estamos. A maneira de viver em liberdade é admitir que existe, na verdade, dias escuros e sombrios, mas também existe a segurança da presença de Deus que coloca toda a escuridão sobre os seus pés. Ainda quero dizer uma outra coisinha aqui, é que quando eu falo em nuvem, ou a gente fala em nuvem na palavra de Deus, há muita coisa a respeito, há muita informação. Por exemplo, nós pegamos no começo, lá no Êxodo, e nós verificamos aquela nuvem que acompanhava o povo de Deus. Vemos a nuvem que acompanhou Moisés no monte, e Moisés adentrou a nuvem que acompanhava Moisés diante da tenda. E assim nós temos essa nuvem que seguiu toda a trajetória do povo de Deus. Era a companhia constante. Essa nuvem está sobre nós como proteção também. E ela nos conduz no meio da dificuldade, no meio do deserto, no meio da impossibilidade. Portanto, isso alegra o coração, porque sabemos que essa nuvem é benfazeja. Ela há de trazer resultado para nós. Mas o que eu quero mencionar também é que quando Cristo ascendeu aos céus, aí de repente ele foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando aos olhos de todos que ali estavam. Ele entrou na nuvem. E também, um dia, a promessa é de que ele virá nas nuvens, ele virá numa nuvem com poder e glória. Ele voltará. Ele adentrou uma nuvem para partir, e ele voltará na nuvem em poder e em glória. Isso significa que também nós, um dia, adentraremos essa nuvem em poder e glória ao encontro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém, irmão? Graças a Deus por isso. E essa é a nossa esperança. Mas enquanto estamos aqui na terra e em carne, a nossa semeadura é do reino de Deus. A obra é do reino de Deus, para que as pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas, para que a luz do Senhor possa brilhar cada vez mais aqui na terra. Sendo assim, eu acordo pela manhã e eu digo, ao Senhor a glória, toda a glória, ao Senhor a glória, toda a glória, ao Senhor a glória, toda a glória. Agora nós vamos para o último momento dos bagageiros, e esse é aquele momento difícil. Esse é aquele momento que até dói para falar.
porque agora há pouco eu já recebi um comunicado aqui no meu celular. Nós estávamos orando pelo Leonardo, o Leonardo, marido da Angélica. A Angélica é uma prima da irmã Miriam. E o Leonardo estava com Covid. E nós chegamos a orar aqui por ele. Intercedemos por ele a pedido da irmã Miriam. E agora eu recebo a notícia que Leonardo faleceu. Partiu. Mais uma vítima desse desgraçado vírus que nos ataca aqui no nosso país. Tenho a registrar também que nós registramos a perda do irmão Agnello, da primeira igreja de Itu, pessoa muito querida na igreja e que agora partiu para os braços do Senhor. E temos também recebido de pastores agora. Os pastores estão sendo muito contaminados e alguns num momento de muita dificuldade, e eles estão pedindo oração, as igrejas estão pedindo oração, os familiares pedem oração e nós vamos orar por eles, que o Senhor preserve para esse novo momento que virá. Enquanto isso, eu quero mencionar aqui os nossos. Eu quero mencionar primeiro aquele meu amigo da internet, o Milk, que tem pedido oração e nós temos orado. E hoje a sua intervenção cirúrgica, talvez nesse horário já tenha sido passado pela cirurgia, e ele pede a cura da sua enfermidade. Nós estamos orando por ele. Estamos orando também pelo nosso Ediel, que está em casa agora, sob cuidado médico no sentido de quimioterapia. E esse cuidado é aquele cuidado que gera sofrimento. É dose para mamute, para aguentar. E então, mais uma vez, durante 4 meses, mais ou menos, Ediel estará passando por isso. Que Deus o abençoe e dê forças nesse momento. Devemos orar também pela mãe da nossa irmã Ivana, que fez o pedido de oração, porque ela começou com um mal-estar. Eu não tenho informação última a respeito da mãe dela, mas vamos continuar orando. Vamos orar também pelo Leonardo, filho da irmã Sandra Vandermuren, que agora também está com Covid. Filho dela, Leonardo, irmão da irmã Carla. Vamos orar também pelos tios da irmã Vaneide, lá em Goiânia, a Iones e o Manuel. A situação do Manuel é muito complicada, é muito difícil. Vamos orar por eles. E assim, irmãos, vamos orar pelas pessoas. A nossa irmã Nazilda, que deve passar por uma cirurgia também. Vamos orar pela nossa querida irmã. E agradecer a Deus agora pela vida do Alaor. Alaor que teve um infarto, mas já está em casa, junto da sua família, e que seja um momento agora de retomada completa e de restauração. Então é muita coisa, muita gente por quem orar e por quem interceder. Nós vamos suplicar e estamos fazendo isso durante a semana, a cada momento. E estamos pedindo aos irmãos que assim façam também. Então venham comigo agora, nesse momento de prece, de oração por todas as pessoas. Ó Pai eterno, mais uma vez na Tua presença, e mais uma vez é de clamor, é de súplica a nossa voz. As pessoas que sofrem e que estão desesperadas e que não conseguem vagas, e o nosso sistema completamente caótico e cada vez pior, e a situação do povo começa a ficar desesperadora, e Senhor, não vemos saída humana, está muito lento o processo para uma libertação. O nosso pedido, Senhor, é que venha o suprimento do alto, e que todos sejam fortalecidos por Ti, e que haja esse lenitivo para aquele que Te busca, e que o Senhor abençoe assim, dessa forma.
Pedimos, Senhor, por aqueles que estão na linha de frente, que bravamente lutam todo dia, tentando salvaguardar uma situação quase que impossível. Dá a eles, Senhor, a segurança, dá a eles a proteção, Senhor, que eles sejam completamente imunes ao ataque desse vírus, para que possam cuidar de outras pessoas. Abençoe, Senhor, as famílias, principalmente aquelas que contabilizam perdas, que o consolo do Senhor venha sobre elas. E cada vez, ó Deus, percebemos pessoas mais próximas de nós, com essa cantilena, com essa choradeira toda de perda. E isso dói, machuca o coração. Senhor, que o Teu Espírito venha em consolo de cada vida, de cada um de nós. Senhor, consola o Teu povo, conforta o Teu povo e dá ao nosso coração aquela certeza absoluta, aquela convicção absoluta de que o Senhor está no comando de todas as coisas e há de suprir, há de restaurar, há de consertar e há de fazer melhor o nosso caminho. Ajuda-nos, ó Pai, a trilhar o caminho do futuro, o futuro que virá, que Tu queres para cada um de nós. Que seja melhor, que seja com amor, que seja com afeto, que seja com compaixão, que seja com dignidade, que seja com partilha de um para com o outro, para que assim o Teu nome seja glorificado aqui na terra. Nós oramos assim, no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. 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 Irmãos, eu quero ainda fazer uma lembrança a todos que nós não temos os cultos presenciais, nós temos as nossas lives, elas são produções, elas também têm custo. E então nós solicitamos ajuda àqueles que podem fazê-lo. E se puder fazer, entre em contato conosco. Entre em contato e por aí você vai enxergar os contatos e você há de participar disso. Participando disso, nós estaremos alcançando e atendendo outras pessoas em vários tipos de necessidades. E os irmãos não imaginam como elas são diferentes. Não é apenas necessidade financeira, nem material, mas muitas vezes é apenas uma palavra, é um conforto, é um contato, é um texto, é alguma coisa que nós temos que fazer entre nós. E parece fácil e simples. Isso quando é uma vez, quando são duas, quando são 10 vezes. Mas quando as coisas se amontoam e a gente não dá conta, o peso vai ficando grande. Mas nós não podemos desistir e nós temos que partilhar isso. E então o nosso apelo é que cada um do povo de Deus comece a fazer isso. Faça através de e-mails, do WhatsApp, do Facebook, do YouTube, por onde for. Mas semeie agora a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a consolação de Deus, a bondade de Deus, de todas as formas, para qualquer tipo de pessoa, para que elas sejam abençoadas no nome do Senhor. Se quiser participar, participe com alegria no nome do Senhor. Queremos deixar aqui ainda o nosso abraço à irmã Nilza, que completou mais um ano de vida. Faríamos isso no dia de ontem, fazemos agora, que Deus ainda deu uma grande alegria, que já deu, que é a volta do marido, e a alegria agora pela recuperação, mas a alegria por muitos anos produtivos de vida. Que Deus abençoe minha querida irmã. Fique agora na paz do Senhor, debaixo da sua graça, persista com Ele, fale com Ele, ouça a voz dEle. Ele está trazendo a escuridão sobre os seus pés, e ali Ele quer fazer com que a retidão e a justiça sejam a base do seu reino através da sua vida.
Então, amigo, a nuvem escura é um sinal de que Deus está no comando. Que assim seja, para a glória do Senhor. Ao Senhor a glória, toda a glória. Bagageiros em Ação, uma obra da PIB Salto, Primeira Igreja Batista de Salto, a maravilhosa graça de Deus ao seu alcance.